Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar as piores rações para gatos de 2024 que você deve ficar longe delas. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, nesse vídeo aqui então eu separei as 5 piores rações para gatos que a gente tem, tá bom? E eu vou fazer a avaliação delas rapidinho aqui com vocês para vocês verem por que elas são tão ruins assim. E depois eu vou te falar outras rações que também obtiveram, né, uma pontuação abaixo do que eu espero, que eu também considero ruins, tá? Mas que não vão estar aqui na avaliação, porque senão ia ficar um vídeo extremamente longo, não tem como eu colocar todas aqui nesse sentido, tá? Então, a primeira ração que a gente tem, a pior de todas, na minha opinião, é a ração Friskies. Uma ração extremamente famosa, conhecida, com marketing muito forte, muitas das vezes a porta de entrada de um tutor de primeira viagem ali, né, quando a gente fala de ração, mas ela é a pior que a gente tem. Eu vou te mostrar o porquê aqui. Na minha pontuação, né, de até 12 pontos, a Friskies tirou uma nota de apenas 3,25, então uma pontuação muito abaixo do que a gente espera para gato. Em relação à distribuição dela, ela tem por volta de 40% de carboidrato, 34% de proteína, 10% de gordura, 4,5% de fibras e 10,7% de minerais. Então uma distribuição completamente desbalanceada para os gatos, né? Alto em carboidrato, baixo em proteína, tem uma fibra até ok, né? E também alto em mineral, acima de 10%. Então tem uma distribuição muito ruim. Em relação aos pontos a se considerar, ela não tem a presença de uma carne em si, nenhuma dessa lista aqui vai ter carne em si, tá? Porque até as rações que estão no meu top rações, muitas delas não tem uma carne em si, não é um ponto negativo, tá? É apenas algo a mais ali que eu gosto de ver, mas aqui nas piores então, né, nenhuma vai ter também. Em relação às fontes de proteína, então, ela vai ter a farinha de vísceras de aves, a farinha de carne e ossos bovino, a farinha de atum, a farinha de salmão, a farinha de carne e ossos de peru, a farinha de camarão, o glúten de milho e hidrolisado de fígado de aves e suínos. Ela tem até fontes de proteína interessantes, tá bom? Algumas são boas, farinha de vísceras é bom, farinha de atum, farinha de salmão, farinha de camarão, são boas fontes de proteína. Agora, qual que é o meu problema aqui? São muitas fontes de proteína. Tem 8 fontes de proteína animal aqui diferentes. Ou seja, se o seu gato ele tem alergia a alguma dessas proteínas, a chance dele manifestar comendo essa ração é muito grande. Ou se ele não tem alergia, a chance dele ter uma sensibilidade a alguma dessas proteínas também é muito grande. Então é uma ração que você vai ver muita reclamação no sentido de causar vômito, de causar diarreia, muito por conta dessa grande variedade de fontes proteicas. Então eu não gosto de ração que tem esses mix de carne. Se você vai comprar uma ração, tá escrito lá mix de carnes, já corre dela, porque vai ter muita fonte de proteína. A chance do seu gato ter algum distúrbio gastrointestinal vai ser muito grande, tá bom? Então não gosto nada disso. Como fonte de carboidrato, ela vai ter então o milho e a soja. Então ponto negativo da soja, porque tem o fitoestrogênio que alimentado a longo prazo pode predispor o gato ao hipertireoidismo. E é isso no sentido de não tem nenhum ingrediente benéfico. Quando eu chego nessa parte das minhas avaliações, aí eu começo a falar de outros ingredientes que traz uma saúde para o sistema gastrointestinal, uma saúde imunológica, uma saúde, enfim. E essa aqui não tem nada, nenhum. Só as fontes de proteína e esses carboidratos. E é isso essa ração. Aí, ela não tem L-carnitina. Ela não tem ômega 3, ela não tem prebiótico nem probiótico. Então, não ter L-carnitina aqui, com um carboidrato alto, a chance do gato ficar em sobrepeso e obesidade é muito grande. Não tem ômega 3,
eu julgo ser imprescindível na alimentação de gatos. Saúde do pelo e pele, ação anti-inflamatória geral, saúde neurológica, imunológica, cardiovascular, articular. Não tem prebiótico nem probiótico, nenhum prebióticozinho ela tem. Então assim, falta muita coisa. Aí, além disso, ela tem conservante artificial, então ela tem o BHT, não tem BHA, mas tem o BHT. Ela tem corantes, caramelo 1 e carmim de cochonilha, não tem palatabilizante e tem transgênicos. Então, percebe como que, além dela não ter nada, ela ainda tem coisa que é ruim. Distribuição completamente desbalanceada, várias fontes de proteína que pode predispor a distúrbios gastrointestinais, tem a soja, não tem nenhum composto benéfico para a saúde geral do gato, não tem L-carnitina, não tem ômega 3, não tem prebiótico nem probiótico, tem conservante artificial, tem corante, tem transgênicos. É muito ruim, tá, pessoal? Então ela é a pior que a gente tem no mercado atualmente, tá bom? É a Frisks. A segunda ração pior que a gente tem no mercado é a Optimum. A Optimum teve, então, uma pontuação de 3,75 de 12 em uma avaliação minha. Relação à distribuição dela, ela tem por volta de 35,5% de carboidrato, 40% de proteína, 8,8% de gordura, 5% de fibra e 10,5% de minerais. Então o carboidrato dela ainda está alto, mas está ali na média das rações, tá? Já deu uma baixada quando a gente compara com a Frisco, por exemplo, 35,5%. Proteína dela tá ok, 40%, chegando no nível que eu gosto. Então tem mais proteína do que carboidrato, muito bom. Fibra também um bom nível e mineral 10,5 elevado, tá? Acima de 10% que eu gosto de ver. Então tem uma distribuição aí um pouquinho melhor já, né? Mas nem tanto assim. Só que o principal problema da Optimum não está aqui na distribuição, tá lá nos pontos a se considerar, que é não tem uma carne em si, tá? Também. Fontes de proteína: farinha de vísceras e ossos de aves, glúten de milho e hidrolisado de fígado de aves. Só. Então, farinha de vísceras de ossos de aves, péssimo. Tudo que tem farinha que tem osso ali, você pode saber que é ruim. Tanto é que você vai ver que todas essas rações dessa lista de baixíssima qualidade, todas têm farinha com ossos, tá? Todas. É até um indicador que, se você olhar lá no rótulo, bater e ver que tem alguma farinha, carne e ossos, víscera e ossos, já é um indicativo de baixa qualidade. Você não vai ver nenhuma ração de alta qualidade tem esse tipo de proteína, tá? Então ela tem apenas farinha de vísceras de ossos e aves e glúten de milho, proteína vegetal. E o hidrolisado de fígado de aves é bom, mas o principal aqui são as vísceras e ossos e o glúten de milho. Então, assim, péssima fonte de proteína. Fonte de carboidrato: milho, arroz e soja. Então, ponto negativo da soja também. E é isso. Assim como a Frisks, não tem mais nenhum ingrediente benéfico. É só essas proteínas de baixa qualidade e esses carboidratos com soja no meio ali. Então, muito ruim, né? Também não tem L-carnitina, também não tem ômega 3, também não tem prebiótico nem probiótico. Então também falta tudo isso, assim como a Frisks. Também tem BHT, não tem BHA. Então também com conservantes artificiais. Não tem corantes, nem palatabilizantes e tem transgênicos. Então o que torna a Optimum um pouquinho melhor do que a Frisks é apenas ter uma distribuição melhor e não ter corantes. Mas, mesmo assim, as duas continuam sendo muito ruins. Não recomendo que você compre elas para os seus gatos, tá bom? A ração em terceiro lugar das piores para gatos desse ano é a Fluffy Cat. Ela teve uma pontuação aí de 4,25 de 12. Em relação à distribuição dela, ela tem por volta de 45% de carboidrato, 31% de proteína, 8,8% de gordura,
3,8% de fibras e 11% de minerais. Uma péssima distribuição. O carboidrato, que eu me lembre, é o maior de todas as avaliações que eu fiz. 45%, muito alto, com uma proteína de 31%, completamente desbalanceada. Muito mais carboidrato do que proteína. Não é isso que a gente busca para gatos. Fibra abaixo do que eu gosto de ver, tendo 3,8%, mineral 11%, bem acima de 10%. Então ela é completamente desbalanceada mesmo, tá? Então uma péssima distribuição. Em relação aos pontos a se considerar, também não tem uma carne em si. Fonte de proteína: farinha de vísceras de aves, farinha de carne e ossos bovino. Todas vão ter farinha de... tem osso no meio, é um indicador, né? Farinha de penas hidrolisadas, glúten de milho, hidrolisado de fígado de ave suíno. Então, farinha de carne e ossos, péssima. Farinha de penas hidrolisadas, pessoal. Farinha de pena de frango. Olha a qualidade disso. Péssima, péssima. E tem o glúten também, né? Então tem 3 fontes muito ruins de proteína. Farinha de vísceras de aves, boa. Hidrolisado, boa. Mas tem mais fontes ruins do que fontes boas. Então, peca bastante nisso, que farinha de pena é assim, um pouco de sacanagem, né? Fonte de carboidrato, ela vai ter o milho, o arroz, o trigo e a soja. Então tem o ponto negativo da soja. Tem 4 fontes de carboidrato, elucidando muito bem esse carboidrato de 45%, bem alto. Agora ela vai ter um compostozinho para o sistema gastrointestinal, que diminui o odor das fezes, que é o extrato de yucca. Mas só isso, tá? Nada mais do que isso. Também não tem L-carnitina, também não tem ômega 3, também não tem prebiótico nem probiótico. Tem BHA e BHT, não tem corante nem palatabilizante e tem transgênicos. Mas assim, pessoal, aí a Fluffy Cat está em terceiro. Ela tem um ponto a mais ali do que a Optimum, por exemplo. Aí você pensa assim, ah, tá, Thiago, mas a Fluffy Cat então ela é um pouquinho melhor do que a Optimum. Não. A pontuação, eu utilizo ele como um método mais de triagem, tá? Ou seja, para eu ver quais que estão lá embaixo, quais que estão lá em cima, quais que estão no meio. Aí quando eu vejo quais estão lá em cima, eu vou, avalio elas e vejo quais é melhor. Qual é melhor. E a mesma coisa aqui na parte de baixo. Então a Fluffy Cat, ela não é um pouquinho melhor do que a Optimum, ela é ruim igual. Mesmo tendo uma pontuação um pouco maior. Por quê? O que ela ganhou um ponto a mais aqui? O extrato de yucca, que é um benefício gastrointestinal que a Friskies e a Optimum não tem. E um benefício gastrointestinal vale 1 ponto na avaliação. E ela não tem corantes também, né? Lá a Optimum também não tem. Mas então o que diferencia vai ser mais o quê? Esse extrato de yucca. Só que ela não é melhor só porque tem um pouquinho de extrato de yucca, entende? Ela é muito ruim igual. Ainda mais essa distribuição dela que é péssima, tá bom? Então não se apegue aqui. Ah, então a 4º lugar é um pouquinho melhor. Até vai ser, você vai ver, tá? A 5º lugar, você vai ver que já começa a dar melhorar um pouquinho, mas ainda é muito ruim. Mas assim, todas essas 5 que eu não recomendo que você compre, tá? Todas eu considero ruim. A 4ª ração, né, em 4º lugar, então, das piores que a gente tem para gatos de 2024 é a Whiskas. Então, Whiskas e Friskies, rações de prateleira de supermercado, porta de entrada de muitos gateiros, com marketing, uma presença muito forte, o que leva a muito engano, tá? Engano no sentido de que muitas pessoas vê muita propaganda, tudo isso e acha que é a ração com a melhor qualidade que tem, mas não é, tá? Muito pelo contrário, né? É uma qualidade muito, muito abaixo. Então, a Whiskas ela teve uma pontuação de 4,5. Em relação à distribuição dela, ela tem por volta de 39,7% de carboidrato,
36,3% de proteína, 9% de gordura, 5,1% de fibras e 9,6% de minerais. Então, carboidrato alto, né, 39,7%, proteína abaixo do que eu gosto de ver, tendo 36,3%, fibra até que ideal, mineral também ideal, abaixo de 10%, tá? Mas ainda assim uma distribuição desbalanceada, né? Mais carboidrato que proteína. Em relação aos pontos a se considerar, não tem uma carne em si, fontes de proteína, farinha de carne e ossos bovino, farinha de subprodutos de frango, glúten de milho, glúten de trigo e hidrolisado de fígado de frango. Então, ela só tem fonte de proteína ruim, tá bom? A Fluffy Cat, por exemplo, a Whiskas consegue ter fonte de proteína pior do que a Fluffy Cat lá. E a Fluffy Cat ainda tem farinha de vísceras, que é um a mais, né? Uma fonte a mais junto com o hidrolisado ali. Agora aqui só tem o hidrolisado. Farinha de carne e osso, muito ruim. Farinha de subprodutos, muito ruim. Porque subproduto pode ter tudo que tem ali no animal. Pode ter rabo, pode ter pelo, pode ter couro, pode ter pele, pode ter chifre, pode ter cabeça. Pode ter víscera e órgão? Pode, mas pode ter todo esse resto também. Nós não sabemos o que tem no meio, tá? Então, baixa qualidade. Glúten de milho e glúten de trigo, duas proteínas vegetais. Então só tem o hidrolisado de fígado de frango aqui que é bom, tá? De resto, tudo ruim. Então, péssimas fontes de proteína animal. Como fonte de carboidrato, ela vai ter o milho, o arroz e o trigo, não tem a soja, então ponto positivo. Tem a polpa de beterraba, que traz um benefício gastrointestinal, então ponto positivo também. Não tem L-carnitina, não tem ômega 3, não tem prebiótico nem probiótico, então não tem também essa trinca que eu gosto de ver. Tem BHT sem BHA, mas ainda tem conservante artificial. Tem corante natural caramelo e dióxido de titânio, não tem palatabilizante e tem transgênicos, tá? Então, também muito abaixo do que a gente busca. Eu quero ressaltar que essa Whiskas aqui, ela é a Whiskas normal, tá? Porque hoje eu acho que a gente tem aquela Whiskas alguma coisa por natureza. Eu esqueci o nome dela específico. A composição dessa por natureza ela é diferente, tá? Essa aqui que eu coloquei é a Whiskas normal. Eu acho que essa por natureza, eu acho que eles tiraram o corante, se eu não me engano, mas mudou pouca coisa. Melhorou um pouquinho, mas assim, nada demais, tá? Mas essa que tá aqui em quarto lugar é a Whiskas normal, tá? Então, também muito abaixo do que a gente busca para os gatos. E a quinta, né, ração pior que a gente tem no mercado é a Birbo. Ela tem uma pontuação, uma pontuação de 4,75 de 12 da minha avaliação. Em relação à distribuição dela, ela tem por volta de 41,1% de carboidrato, 34,4% de proteína, 9,4% de gordura, 5% de fibra e 10% de mineral. Então, de novo, uma distribuição desbalanceada. Alta em carboidrato, baixa em proteína, a fibra dela até que está ok, e o mineral está no limite ali 10%, tá? Mas uma distribuição então ruim para o que a gente busca para gatos. Em relação aos pontos a se considerar, não tem carne em si. Fonte de proteína vai ser farinha de vísceras de aves, farinha de carne e ossos bovinos, viu como que todas vão ter farinha de carne e ossos? Glúten de milho, farinha de peixe e hidrolisado de fígado de frango. Mas aqui ainda tem mais fontes boas do que ruins, tá? Já começa a melhorar, como eu mencionei para vocês. Então, farinha de vísceras de aves é boa, farinha de peixe é bom e hidrolisado de fígado é bom. 3 fontes boas contra 2 ruins, né? Farinha de carne e osso ruim, glúten de milho também ruim, tá? Mas já começa a dar uma esperançazinha ali. Em relação às fontes de carboidrato, ela tem o trigo, a soja e o milho. Então tem a soja ainda, ponto negativo da soja. E uma coisa muito ruim da Birbo: o milho é o primeiro ingrediente que você olha lá. Ou seja, o milho é o ingrediente que mais está presente na ração. Quando eu compro ração para um gato carnívoro obrigatório, eu quero que o primeiro ingrediente seja uma fonte de proteína animal e não um carboidrato,
tá? E ela tem o milho como primeiro, então é um ponto muito, muito negativo. Agora, tem linhaça integral moída e extrato de uca, vai trazer ali já um pouco mais de benefício gastrointestinal. Tem a L-carnitina, então dessas 5 aqui, ela é a única que começa a ter uma L-carnitina, então, mas não tem ômega 3 também, não tem prebiótico nem probiótico, tá? Tem BH e BHT ainda, então ainda tem conservante artificial. Tem corante também, então natural caramelo, não tem palatabilizante e tem transgênicos. Então ela começa a melhorar no sentido de começa a ter mais boas fontes de proteína, começa a ter mais benefício gastrointestinal, adiciona uma L-carnitina, mas ainda é ruim porque peca em vários outros aspectos. Distribuição muito ruim, tem a soja, milho como primeiro ingrediente, tem conservante artificial, tem corante, tem transgênico. Então ela começa a melhorar, mas longe do que eu espero, do que eu busco, do que eu quero fornecer aos meus gatos, tá? E espero que vocês também queiram fornecer aos seus gatos. Então essas são as 5 piores rações para gatos que nós temos no mercado atualmente aqui no Brasil em 2024. Agora eu vou te falar, né, outras rações como pontuação abaixo ali, então pontuação de 12, né? Então, até 6, 7 ali é uma pontuação abaixo, né, pessoal? Agora, chega nos 8, 9, é uma pontuação mediana. Então, ração com pontuação de 9 dá para ser utilizada. Vai ter um ponto negativo aqui e outro ali? Vai, mas dá para utilizar, entendeu? Agora, 5, 6, 7 já é uma pontuação abaixo que eu ficaria um pouco relutante em usar essas rações, tá bom? Então, outras delas que eu não coloquei aqui em forma de avaliação porque o vídeo ia ficar muito longo são a Rios, né? Eu fiz um vídeo da Rios, foi ontem, acho que foi ontem, falando que ela é uma ração extremamente cara, né? Um super premium cara e muito ruim. Então 5,25 só a pontuação dela. A Finotrato Cat, tá? Com pontuação de apenas 5,25. A Finotrato Cat, tá, pessoal? A Finotrato tem várias linhas. Ela tem a Prime, ela tem a Gold. Aqui tá com a pontuação baixa, é a Cat, beleza? A gente tem a Max Cat Vita com pontuação de 6 pontos. A Magnus Cat com pontuação de apenas 4,75 também. A Special Cat Premium com a pontuação de apenas 4,75. A Quatri Gourmet com a pontuação de apenas 5. É a Quatri Gourmet, tá, pessoal? Eu gosto de ressaltar isso porque em uma mesma marca a gente pode ter rações diferentes, de qualidades diferentes. Então, assim, por exemplo, porque senão você acaba associando Quatri, né, com algo ruim. Espera aí que deu um negócio aqui no computador. Aí. Você acaba associando Quatri com ração ruim, mas é a Quatri Gourmet que tem uma pontuação baixa, 5 pontos. Agora a Quatri Supreme, ela já inverte. A Quatri Gourmet tá lá embaixo, dentre as piores, e a Quatri Supreme tá lá no topo, entre as melhores, tá? Então tenha isso claro na sua mente. O nome da ração, não o nome da marca, tá? A Quatri Gourmet que tá aqui com 5 pontos. A Besser, 6,5 pontos. A Chanin, 5,5 pontos. A Max, 5,75 pontos. A Snowcat, 5,25 pontos. A Purina One, 5 pontos apenas, tá? A Purina One é uma super prêmio também. Muitos acreditam que ela é muito boa, mas é uma pontuação de apenas 5 pontos, então ela deixa muito a desejar, tá bom? Assim, ela tem, por exemplo, a distribuição da Purina One, ela é muito boa, muito boa. Ela tem menos de 30% de carboidrato, mais de 40% de proteína, bom nível de fibra e mineral. Só que aí ela vai pecar em vários outros sentidos. Então, por exemplo, ela vai ter a soja, ela não tem ômega 3, ela não tem benefício dentário, ela tem, né, corantes, ela tem conservantes, ela tem transgênicos, não tem L-carnitina. Então, assim, a Purina One
deixa muito a desejar. A gente tem também a Origins, pontuação de 6,25. A Gran Plus Choice com pontuação de 6. A Cat Show com a pontuação de 5. A Cat Excellence com a pontuação de 6,5. A Primo Gato com a pontuação de 4,75. E a Monelo com a pontuação de 6,25. Pera aí que eu acho que eu esqueci de falar umas que estavam com pontuação de 7. Ó, a Rambicat estava com pontuação de 7,5. A Excellence, pontuação de 7,75. A Fabene, pontuação de 7. A Royal Canin para gatos castrados, pontuação de 7, assim como a Royal Canin Premium Cat, ou seja, a Royal Canin Premium Cat, que é uma mais barata do que a para castrados dele, que é uma linha um pouco mais abaixo, né, dentro da deles, tem a mesma pontuação, tá? Cat, já falei, né? Cat Show 5. Zup 7,5. E são essas, tá, pessoal? Então, além dessas 5 que eu fiz a avaliação aqui, todas essas que eu mencionei aqui agora tem uma pontuação abaixo do que eu gosto de ver para gatos. Portanto, não recomendaria muito que vocês comprassem elas, tá bom? Até porque, né, muitas dessas rações, o preço delas vai ser equivalente a uma ração muito, mas muito melhor. Tá? Eu vou ver se o próximo vídeo que eu faço rações boas e baratas, que aí basicamente vai ser aquelas rações com uma pontuação mediana, né, que é uma pontuação ali de 9, 8, pouco, que é uma aceitável, dá para ser utilizada e que portanto vai ter um preço mais barato também, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.